A Idade Média foi marcada por muitas invasões, os povos do norte da Europa, os Vikings, a queda do Império Romano. No final do século XII e início do século XIII, a Europa encontrava-se mais calma. Os povos estavam a se estabelecer. As monarquias solidificavam-se. Isso permitiu o desenvolvimento comercial e urbano, levando ao desenvolvimento das rotas comerciais e favorecendo ainda mais o crescimento das cidades. Surge uma nova classe, a burguesia. Neste período, a igreja entra em crise, porque as pessoas estavam a valorizar mais os bens materiais do que os bens espirituais, e também por causa das cruzadas. Os cruzados perdem a Terra Santa. Mas, embora a igreja esteja em declínio, ela tem sempre um novo plano para se reerguer. Ela resolve construir mais igrejas, maiores e melhores. É neste período da Idade Média que nasce a arte gótica. O estilo gótico desenvolveu-se na Europa, principalmente na França, e é identificado como a arte das catedrais. O gótico nasce em Paris e expande-se para a Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e Inglaterra. O início do gótico está vinculado a uma reforma feita em uma abacial, numa igreja de abadia, a igreja de Saint-Denis, que ficava em um mosteiro. Atualmente é uma cidade. Era uma igreja românica do mosteiro beneditino. No século XII, o abade Suger de Saint-Denis decidiu fazer uma reforma na igreja de Saint-Denis. O termo gótico foi utilizado pelos italianos renascentistas, que consideravam a Idade Média como a Idade das Trevas, época de bárbaros, e como para eles os godos era o povo bárbaro mais conhecido, utilizaram a expressão gótica para designar esse estilo de arte monstruosa e bárbara, o que até então chamava-se arte francesa. As catedrais góticas representavam o poder político da igreja e o poder econômico da burguesia. Eram geralmente catedrais, igrejas de centro de bispados, trono episcopal onde ficava o clérigo secular, ou seja, o coro, o padre, o bispo. O clérigo regular são aqueles que negam viver no mundo profano e vão viver nos mosteiros, que normalmente ficavam afastados das cidades. As igrejas românicas situava-se o clérigo regular, construídas nas abadias, por isso são chamadas abaciais. As igrejas românicas utilizavam o arco de semicircunferência. As góticas, arcos ogivais. Elas não se expressam em termos de volumes, mas em linhas dinâmicas. Todos os aspectos da construção gótica estão à mostra: movimentos permanentes, ascendente, um movimento em direção ao céu. Eles vão substituir as paredes cegas por vidros coloridos, os vitrais. Os vitrais é uma composição plástica figurativa ou não, feita com pedaços de vidros coloridos, translúcidos, unidos por uma armação de chumbo e contorno de ferro. Os vitrais são empregados sobretudo em igrejas e em construções góticas, com finalidade decorativa e ilustrativa. Os vitrais tiveram seu apogeu no século XIII, nas catedrais góticas. Os vitrais tinham por objetivo ilustrar cenas bíblicas, contando as histórias por meio de figuras em um tempo que pouquíssimas pessoas sabiam ler. Os vitrais do gótico substituíram as paredes vivamente coloridas da arquitetura românica, estruturalmente e esteticamente,
Eles não são aberturas na parede para admitir a luz, mas paredes transparentes. As paredes do românico eram pintadas. Se escondia sua massa pela pintura. No gótico, nenhum espaço interior era permitido permanecer na escuridão. Com o advento do gótico, a arte mural declina. As paredes do românico eram cobertas com mosaicos e murais. Se escondia a estrutura. No gótico, o arquiteto é mais importante que o pintor. A pintura gótica não oculta, mas salienta a arquitetura. A arte gótica apresenta 3 fases: o gótico primitivo, o gótico radiante e o gótico flamejante. Analisemos a partir de exemplos. A primeira igreja gótica, Saint-Denis, era uma igreja românica. Entre 1137 a 1144, ela foi reconstruída a mando do abade Suger. O abade Suger era o conselheiro do rei da França. A igreja de Saint-Denis era uma igreja muito importante, porque dizem que ela foi construída pelo próprio santo e que lá foi batizado Carlos Magno. Era uma igreja muito importante para a região, mas, como o abade era amigo do rei, conseguiu fazer algumas alterações. E essas alterações deram origem ao estilo gótico. Ao olhar para a igreja de Saint-Denis, percebemos que ainda tem muitas características românicas. Qual é a diferença da arte românica para a arte gótica? Enquanto a românica usa o arco de volta perfeita, a fossa era toda distribuída pelo arco e sustentado pelas paredes, daí as paredes serem tão grossas. E não tinha muitas aberturas, tornando-as escuras. No gótico, continua a usar o arco e as paredes, mas de uma forma diferente. Deixaram de usar o arco de volta perfeita para usar o arco ogival, também conhecido como arco de meia ponta, arco quebrado ou arco gótico. Esse arco suporta o peso de outra maneira. Existe um cruzamento dos arcos, fazendo com que o peso seja distribuído. Esse cruzamento distribuía o peso para os arcos, que distribuía para as colunas. Como os arcos suportavam mais peso, não necessitava de muitas paredes para suportar o peso e assim podiam ser mais fina e mais alta. Então, uma das características do gótico é a verticalidade e a luminosidade. E assim podia-se fazer janelas e paredes cegas, ou seja, paredes de vidros, os vitrais. Temos verticalidade e luz, paredes mais finas, mais altas e paredes de vidros. Tudo que é estático no românico é dinâmico no gótico. Tudo que é horizontal no românico, aquelas igrejas longas, é vertical no gótico, é alto e para o céu, a arte em direção a Deus. O gótico não se expressa em volume, se expressa em linhas. As linhas das construções estão todas à vista. Estas linhas são dinâmicas. A igreja deixa de ser escura e passa a ser clara. Existe uma ligação direta entre a divindade e a luz. A igreja passou a ser espetacular, por fora e por dentro. Como a igreja subiu muito, eles tinham que resolver a questão da sustentação. E surge na engenharia da construção gótica os arcos externos, arcos por fora que sustenta a igreja. É o arcobotante. O arcobotante é uma construção em forma de meio arco
que fica no exterior do edifício e apoiam as paredes a partir do peso das paredes e das colunas. Os arcobotantes suportavam toda a verticalidade da construção. As igrejas são todas voltadas para o Oriente, porque a religião católica é uma religião que vem do Oriente, da Palestina. As igrejas estão orientadas para a Palestina, a mesma direção do nascer do sol. Na igreja de Saint-Denis, o abade Suger fez uma mudança bem radical dentro da igreja. No lugar que fica o altar, o lugar onde os peregrinos passavam o deambulatório, e por trás desse deambulatório temos a abside. Ele derruba e constrói capelas radiantes e coloca vidro, os vitrais, até em cima. Assim a igreja fica bem iluminada. O frontal da igreja estava para o ocidente, para o pôr do sol. Portanto, o altar sempre recebe luz do oriente e do ocidente. Essa verticalidade também será vista nas esculturas. Na igreja românica, eles introduziram a figura do diabo, baseando-se nos deuses bárbaros. A religião cristã era muito paternalista, sempre representando figuras masculinas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas as religiões dos povos do norte da Europa, os chamados bárbaros, eram muito maternalistas. A Mãe Terra, a Mãe Natureza, a energia da Terra. Existia um choque de cultura entre a cultura pagã e a cultura cristã. Então a igreja resolveu o problema de uma forma brilhante. Buscou uma figura feminina, a Virgem, a Mãe de Cristo, que já era venerada pelos cristãos, mas como uma figura secundária. A igreja traz ela para o plano principal, para atrair essas novas pessoas que tinham novos valores. É no período gótico que se dá uma grande exposição das imagens e de arte à volta de Nossa Senhora. Outra alteração é o uso das gárgulas ou quimeras. As gárgulas tinham um efeito prático, serviam para escoar a água que vinha dos canos. E as quimeras não tinham uma função prática, mas estavam lá para chamar a atenção do povo do norte da Europa, que adorava esse tipo de imagem mais assustadora. Esse vitral é do início do século XIII. Pertence à igreja de Saint-Denis. Esse vitral é da Anunciação. Temos a Virgem e aos pés dela o abade Suger, o abade que reformou a igreja. Esse é o primeiro vitral gótico da história. Neste outro exemplo, temos um vitral que está na Catedral de Chartres. São vitrais originais do século XIII. Eles são muito famosos. Esse azul chama-se azul de Chartres. A receita de pigmento para fazer esse azul perdeu-se na história. Esses são os únicos exemplares. Este vitral chama-se Nossa Senhora do Belo Vidro. Este azul filtra a luz pela história sagrada e reflete na atmosfera colorida do interior da igreja. E é esse o objetivo do vitral: iluminar a igreja. O vidro existe há muito tempo. Os primeiros registros datam de 7.000 anos atrás, quando mercadores fenícios descobriram o vidro ao fazerem uma fogueira na areia da praia. O vidro já existia no Egito. No entanto, não era usado como peça de arte. Sua origem costuma ser atribuída aos antigos egípcios, já que os objetos mais antigos feitos com esse material foram encontrados em seu território. Os babilônios deram um grande impulso a essa tecnologia ao inventarem no século II a.C. o ferro de assoprar instrumento que permite moldar o material no formato desejado. Na Roma antiga, pequenos pedaços de vidro de cores diferentes eram cortados e colados juntos,
formando mosaicos. Os vitrais são uma técnica muito cara. Os vidros de cor são criados com a adição de sal e diversos óxidos metálicos. E eram brilhantes como joias. Criavam uma atmosfera carregada de mistério e luxo. Essas ilustrações eram utilizadas como forma de educar os fiéis para a fé. Estas narrações podiam estar contidas em uma janela só ou em várias janelas. Essas histórias visuais eram para educar e para serem experienciadas a um nível espiritual. Tudo isso tornava-se uma experiência mística. Os ricos pagavam a construção dessas igrejas e, em troca, eram retratados nesses vitrais, algumas vezes representados em primeiro plano. Então, aqui deixa de existir só as figuras bíblicas e sagradas e passamos a ter também outras representações, as pessoas que contribuíam para essa arte. Há figuras de tamanhos grandes nas janelas estreitas e altas e figuras menores nas janelas mais baixas. Essas são representações figurativas, mais pequenas, onde a história se lê de baixo para cima e da direita para a esquerda. Na segunda metade do século XIII é o apogeu dos vitrais e do gótico. Há uma tendência para vidros mais finos e maiores. A forma também muda. Alguns criam vitrais mais abstratos, pinturas translúcidas, as figuras mais alongadas, com verticalidade. No século XIV é introduzida uma tentativa da perspectiva, mais realistas. As escolas de vitrais eram baseadas no tratado do monge Teófilo. No século XIV, a arte também começa a representar não só o divino, mas os leigos, os civis, os humanos. Aparecem muitos cultos de famílias. Entre o século XIV e o século XV, houve grande ênfase nos vitrais.